caminhada do cristão pelos desertos da vida. Eu peço por gentileza que vocês abram a palavra. Eu também vou passar o texto aqui, ficou um pouquinho ali apertadinho para eu não fazer em 2 slides, mas abram a palavra em Deuteronômio 8, de 1 a 3, por favor, se você preferir a Bíblia. Eu lerei. Vocês acompanham por gentileza. Versículo 1. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus Todo-Poderoso, faremos algumas reflexões na Tua Palavra concernente aos sofrimentos que produzem desertos em nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, que nos ajude neste momento, que o Teu Espírito Santo atue em cada coração e que eventuais inconsistências na minha comunicação sejam supridas pelo Teu Espírito Santo. Fica conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode votar para mim, Bruno, por favor. Vota para o título. Ok. A caminhada do cristão e da cristã pelos desertos da vida. Esse deserto que nós estamos nos reportando aqui é um deserto existencial, tá? No deserto existencial da vida, quando ele surge, nós enfrentamos solidão, muita solidão, extremos, provação ou provações, tentações, são coisas diferentes, provações e tentações, humilhação, uma sensação enorme de abandono e carências em geral. Num deserto literal ou geográfico, ocorre, dependendo do contexto, mais ou menos a mesma coisa, com um agravante. Num deserto literal, nós temos a condição climática, que é muito mais severa. Nós vamos fazer alguns esclarecimentos a respeito dessa abordagem. Primeiramente, o assunto é sensível. E tudo que é sensível mexe conosco. Então eu peço um pouco assim da paciência e da compreensão de todos vocês, caso eu não consiga tratar bem com essa sensibilidade. O assunto é presente. Por que o assunto é presente? Porque ele é inerente à condição humana. E ele é aberto.
Ele é aberto porque os desertos da nossa vida só vão se encerrar na volta do Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não voltar, os desertos estarão por aí, rondando as nossas vidas. Nós vamos tentar aqui nos inspirar na medicina, doutor Zitomar, tá? Na medicina. A medicina não explica tudo, não explica, e a gente não consegue explicar muitos desses desertos da nossa vida. A medicina também não resolve tudo, mas ela ajuda, e às vezes ela até nos salva. Então nós precisamos compreender que, por ser um assunto aberto, as lacunas, as perguntas permanecem, tá? E um outro detalhe importante para nós que estamos aqui, eventualmente para quem nos acompanha pela internet. A nossa temática aqui não é sobre competição pessoal de sofrimento, tá? Porque todas as vezes que a gente aborda algum assunto que envolva o sofrimento, sempre alguém levanta a mão e fala assim: olha, essa pessoa que está falando aí não sabe o que está falando, porque o meu sofrimento é muito maior do que ele imagina. Então, uma resposta que a gente dá para esse tipo de, uma resposta inicial para esse tipo de situação, está em Lucas 9:23, nas palavras do Senhor Jesus, que disse assim: cada um tome a sua cruz e siga-me. Então vamos lá, os nossos objetivos: não entrar no deserto, tá? Porque às vezes nós na vida, nós mesmos entramos no deserto. Uma outra finalidade do nosso sermão: se a gente entrar num deserto, tentar sair. E se não for possível sair, sobreviver nele. Porque a vida, ela é maior do que qualquer deserto que surja na nossa existência. Alguém pode falar assim: mas que deserto? Talvez jovens, né? Alguém que ainda não viveu essa experiência, mas que deserto? O deserto não existe na minha vida. Vamos nos posicionar melhor. Por favor, Bruno. Está ligado isso aqui, né? Passa para o terceiro slide. Próximo. Depois só tem, acho que só mais um só, tá bom? Qual é a situação do nosso mundo? Vamos ver ali. Nós estamos no maior e único cemitério do mundo. O cemitério não é aquele local público lá onde a gente coloca os nossos mortos. O nosso mundo, ele é um cemitério. Porque nós podemos perder a vida em qualquer lugar. Então nós vivemos em um cemitério, o único do universo. Estatísticas: mais de 700 mil suicídios por ano no mundo, um aproximadamente a cada 40 segundos. 47 milhões de abortos no ano no mundo. Maior causa de morte. Normalmente, quando uma pessoa, 2 ou 100 perde a vida, a gente lê isso como uma tragédia. Mas olha ali, 47 milhões de abortos no mundo. Daniel 12:2 também fala que neste tempo é um tempo de angústia, qual nunca houve. E nós estamos sujeitos a todo quanto tipo de distúrbio mental, desde insônia, ansiedade, por aí vai. Nunca tivemos tantos problemas com a mente como agora. Nós vivemos num deserto, mas às vezes a vida oferece algumas sombras que camuflam esse deserto. Por exemplo, a juventude é uma sombra, a saúde, os pais ainda vivos, os filhos, quando estão sob teus cuidados, eles ainda seguem o que você fala, o dinheiro, um bom cargo, tudo isso nos oferece uma boa sombra. E acredito que todos nós gostamos disso. E se fosse possível, a gente não sairia da sombra.
Mas a sombra neste mundo tem um problema. Produz pessoas fracas, não nos torna fortes. O deserto, ele é intrínseco à experiência cristã. Ele é intrínseco à experiência cristã. Além do deserto existencial, alguns personagens foram enviados para um deserto literal. Agar foi para um deserto literal. José, Jacó, Moisés, o povo hebreu, que nós vamos falar bastante sobre ele, Elias, João Batista, Paulo e Jesus. Bruno, por gentileza, passa o último slide. Jesus, quando ele foi para o deserto, desejado de todas as nações, página 114, diz o seguinte: ele foi para o deserto para estar sozinho. Presta atenção nisso. Porque a gente imagina, foi para o deserto, o Espírito Santo o compeliu para o deserto para expô-lo ao sofrimento e à tentação. Não. Foi para o deserto para estar sozinho, ou seja, ele buscou isolamento, ele precisava de isolamento, a fim de considerar sua missão e obra, refletir lá no deserto, e ele já estava ali. Além do deserto literal, ele estava num deserto existencial, porque assim que ele entrou no deserto, a glória de Deus se afastou dele, e ele ficou sozinho ali como ser humano, o Deus homem, mas na natureza humana, considerar sua missão e refletir. E agora vem a parte mais importante: por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que ele cumpria trilhar, ou seja, ele estava no deserto para ser treinado para o pior, porque o pior deserto não foi o deserto da Judéia, mas foi o deserto da cruz do Calvário, onde ele ficou literalmente sozinho. Então, queridas e queridos, isso aqui é muito importante. Pode voltar ao título do sermão. A compreensão de que o cristão passa por desertos existenciais, essa assimilação, é fundamental para suportar a sua chegada, que pode ser repentina, no meio da noite, a qualquer hora. Como cristãos bíblicos, nós precisamos digerir essa proposição da palavra de Deus. Os desertos fazem parte da vida cristã. Todos aqueles que vão ao deserto passam por um processo de aprendizado. Todos eles. No caso dos hebreus, diz ali, Deuteronômio 8:3, um aprendizado que nem todos ouviram, mas nem todos aprenderam. Mas o aprendizado estava lá. Nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas materiais, nem só do visível viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Uma lição. O deserto promove transformações. E depois que você passar por um deserto, você nunca mais será a mesma pessoa. Isso pode ser até positivo e não negativo, viu? Negar essa perspectiva, negar essa proposição, é negar a palavra de Deus, pois Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflições. Jesus passou, os apóstolos passaram, os primeiros cristãos passaram, todos os cristãos genuínos passaram por aflições. Aí ele complementou dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que se chega a um deserto? Através de alguns caminhos, de algumas estradas. E é importante a gente tentar identificar essas estradas, porque você pode estar nela.
e talvez nem perceber que você está numa estrada dessa. Ou pode ser que alguém esteja te colocando nessa estrada, te ameaçando nessa estrada e te empurrando para um deserto. Tá bom? Então eu vou falar aqui inicialmente daquelas estradas onde teoricamente você tem algum grau de controle. Teoricamente. Tá? Nada aqui está assim fechado. Tá? Primeiramente, a prática do pecado. A prática do pecado é uma estrada que te leva ao deserto. Não por acaso, o primeiro versículo que nós lemos ali frisou o seguinte: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno para que vocês vivam. Então, a prática do pecado é algo que nós podemos interferir nela, abandonar, sair. Uma segunda estrada que nos leva ao deserto, e na qual a gente tem, em tese, algum grau de controle, são os erros de julgamento. Não é aquele erro assim que a gente comete pontualmente, mas são aqueles erros de estilo de vida. Aquela natureza errática que você absorveu durante a sua vida e que você continua reproduzindo aquilo no dia a dia, caracterizado por imprudência, por teimosia, insistência, ingenuidade, vaidade, rompimento de limites. Vocês estão compreendendo? Essa estrada nos leva a um deserto. E é uma estrada na qual a gente caminha 10, 15, 20 anos. Um dia você não encontra mais a ponte para passar do outro lado. Provérbios 29, versículo 1, na NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte: quem insiste no erro será destruído sem aviso. Agora nós temos algumas outras estradas nas quais a gente não controla, mas nós precisamos tomar cuidado. A primeira delas são os erros alheios. Sabe aquelas coisas erradas que as pessoas mais próximas que estão ali do nosso ladinho cometem? E que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, Josué e Caleb ficaram lá no deserto 40 anos, pagando pelo erro de quem? Deles. Daniel, quando foi para a Babilônia, pequeno, ainda jovem, ele estava pagando a conta de quem? Então, os erros alheios, ainda que a gente não controle as pessoas, a gente precisa ficar atento a eles. Ficar atentos. Uma outra condição, uma outra estrada, são as circunstâncias adversas da vida. Eventos da natureza, como ocorreu agora no Rio Grande do Sul. Uma crise pública de saúde, como foi o caso da Covid. Um diagnóstico desfavorável de saúde, como aconteceu recente com a princesa Kate, lá do Reino Unido. Uma mulher jovem, famosa, rica, bonita, na ponta da pirâmide do mundo, de um momento para outro, um diagnóstico muda tudo. E uma outra estrada, e essa aqui a gente não consegue nem lidar com ela, não consegue, é a estrada que Deus pavimenta. Deus, Ele pode nos mandar para o deserto. Vou repetir. Deus, o Deus da Bíblia, pode nos mandar para o deserto para nos lapidar, para quebrar a nossa autoconfiança, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, para quebrar eu me acho, eu sou melhor, eu posso. E frequentemente Deus faz isso. Ele não poupou o seu filho, não poupou os profetas, não poupou o povo hebreu. Por que ele me pouparia? O que eu tenho de melhor do que um profeta? Quanto tempo dura um deserto?
Essa pergunta, ela transita na nossa alma quando nós estamos sofrendo. Quanto tempo dura um deserto? Existem duas linhas para respondermos a essa pergunta. E as duas estão dentro da igreja. E por incrível que pareça, a primeira, que é a errada, é a mais comum, que é a linha motivacional. Então vocês encontram nas pregações, nos ensinos, afirmações que dizem o seguinte: olha, o deserto tem início, meio e fim. Ele vai acabar. Esse tipo de ensino, ele é confortante no momento. E a pessoa fala assim: se Deus quiser eu vou vencer. É bom pensar assim. Mas às vezes a Bíblia mostra também outros contextos. O problema dessa linha motivacional é que ela não é bíblica. E por ela não ser bíblica, ela gera frustrações. E você perde tempo. 1 ano, 2 anos, acreditando que tudo vai terminar bem, quando você, na verdade, deveria intervir na situação para tentar sanar o problema. Mas falaram para você que você ia sair, porque agora o evangelho assim da vitória, né? Da riqueza, da fama. E é inadmissível um crente ficar no deserto, só que isso não é verdade. Na linha da teologia bíblica, que é a linha verdadeira, e nós somos bíblicos, é triste falar isso aqui, irmãos, mas eu não tenho outra palavra, a não ser que eu minta. Na Bíblia, você pode sair ou não sair. Não sair. Eu sei que isso nos choca. A linha bíblica, ela não gera frustração. Ainda que ela seja assim, né, um pouco dura, mas ela gera realidade. E gerando realidade, você pode falar assim: opa, se eu corro o risco de ficar aqui, eu preciso entender melhor essa situação. Eu preciso fazer uma leitura melhor da situação. Eu preciso aproveitar esse deserto, deve ter uma lacuna no deserto. Eu preciso buscar alternativas. Eu preciso fazer adaptações. E eu preciso também aproveitar o deserto, não para esmorecer, ainda que o sofrimento seja absurdo, mas para me tornar mais forte. Porque na sombra nós somos fracos. Jó saiu do seu deserto existencial, um deserto complicado, né? Jó saiu. Os heróis da fé não saíram? Quem gosta de competição sobre sofrimento pessoal, ou quem acha que o crente não sofre, eu vou ler aqui para vocês uma parte de Hebreus 11. Vocês conhecem, que eu quero lembrá-los. Alguns foram torturados. Eu não estou dizendo que você vai ser torturado e nem cerrado no meio. Estou dizendo o seguinte, que lá existia sofrimento, que as pessoas eram lançadas num deserto existencial e que aqui também nós estamos sujeitos a isso. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, sua recompensa, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, cortados ao meio, despedaçados, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, por buracos, cavernas debaixo da terra. E aí? Como é que funciona? Então bastava a gente chegar lá
quando um cristão estava sendo cerrado ao meio, e falava assim: não, fica calmo que você vai sair dessa. Tá certo? É importante nós termos uma compreensão correta, porque a compreensão correta vai nos dar também a direção correta do problema. Uma outra pergunta que a gente faz e que a gente não se convence das respostas. Para que serve um deserto? É uma boa pergunta, né? Deserto é só sofrimento. Deus do céu, me tira disso. Ronaldo, você quer deserto? Eu não quero deserto. Eu já falei, se eu gostasse, eu ficaria na sombra. Mas o deserto, por vezes, ele é inevitável. Então, para que serve o deserto? De uma forma geral. Para você reconsiderar os rumos da tua vida. Não está bom. Está doendo demais. Está sofrido. Então é forçoso que você reconsidere os rumos da tua vida. É um motivo. Para que serve um deserto? Para nós aprendermos a depender de Deus quando tudo falha. Falha. A família não dá conta de certos problemas. O dinheiro não alcança a cura ou a solução de problemas. Os amigos muito menos. E quando você se sente literalmente abandonado ou abandonada, você vai entender aquilo que os profetas e os apóstolos falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O justo viverá pela fé. Porque há coisas na vida que só Deus pode intervir e resolver para nós. Para que serve um deserto? Para nós aprendermos com as adversidades e testemunharmos, por incrível que pareça. Quando nós estamos no deserto, tem um monte de gente fraca, gente forte, que está olhando você e que precisa olhar para você para poder se manter de pé. Sabe? Eu às vezes vejo algumas pessoas passando por um sofrimento tão extremo e eu olho com muita humildade. Às vezes eu até falo, eu não conseguiria suportar isso aí. Agora, os sofrimentos, os aprendizados das adversidades, você não aprende nem fazendo 5 ou 10 doutorados. É na agrura da vida, no choro, que você vai aprender e passar para a tua família e para os teus irmãos e irmãs que é possível superar a sequidão do deserto. Para que serve um deserto? Para ser forjado para a liderança, para a missão, como foi Jesus, como foi José, como foi Moisés, como foi Paulo e tantos outros homens e mulheres que foram forjados no calor do deserto. Para que serve um deserto? Para que eu e você passe pelo crivo da humilhação. Nabucodonosor, só um exemplo, tem muitos outros na Bíblia. Ele ficou 7 anos lá junto aos animais, sei lá que jeito, comendo mato junto com eles, vivendo como um bicho. O deserto às vezes tem a finalidade de nos humilhar. E quando o deserto nos humilha, nós nos tornamos mais humanos. Porque frequentemente a gente coloca um sarrafo assim bem alto e vive mal por conta do nosso orgulho. Depois do deserto, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Quando nós estamos no deserto, existem algumas coisas que nós podemos fazer
e devemos fazê-las. E existem coisas que nós não podemos fazer. Nós vamos mencionar aqui algumas coisas que nós não podemos fazer quando o deserto encosta na nossa vida. Deixar de reconhecer, primeira delas, deixar de reconhecer a sua chegada. Negar a chegada do deserto apenas pioram as coisas. Veja o caso de Saul, a biografia dele. Ele foi reprovado por Deus, reprovado pelo profeta, ele foi substituído, o demônio da inveja entrou nele, ele ficou literalmente louco e passou a perturbar uma nação inteira. Jonatas, seu filho, olha só, dentro da mesma família, né, pai e filho, né? A tendência de um filho é seguir o caminho do pai, que é um monarca. Mas veja vocês o poder do Espírito de Deus. O poder que nós temos, entre aspas, de tomarmos decisões corretas. Jonatas, seu filho, fez o caminho inverso. Eu não entro nessa. E se Saul tivesse assim procedido, mesmo fora do trono, ele poderia ter ficado ali ao lado da monarquia, ajudado Davi e ajudado aquela nação. Saul não apenas negou, mas ele socializou o seu deserto. Alguém precisa ser culpado pelo meu deserto. E no caso de Saul, ele cometia pecados, rebeliões contra Deus, mas ele quis socializar o deserto. Alguém tem que pagar pelo meu deserto. Ele começou por Davi e desencadeou perseguições dentro daquele país, matou pessoas, como às vezes nós fazemos. A gente socializa o nosso deserto, quer que alguém do lado ou outro seja culpado ou pague a conta. Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Pode ser duro. Parafraseando, cada um tome o seu deserto e siga-me. Quando nós não compreendemos os desígnios na vida, vale lembrar o que está escrito em Salmo 112, versículo 4. Porque tem coisas que a gente não compreende, não aceita. A gente resiste, isso não é meu, não é para mim. Diz a palavra de Deus: ao justo nasce luz nas trevas. Vocês creem nisso aqui? Ao justo nasce luz nas trevas. Dizer que não passará pelo deserto, negar a sua chegada e brigar com essa experiência, só piora a situação da tua vida e dos demais. Não podemos deixar de reconhecer a sua chegada. Há um segundo comportamento que nós não devemos praticar, e que é comum de existir na igreja, de se manifestar na igreja, e que causa a saída de pessoas da igreja, e que causa a rebeldia de pessoas dentro da igreja. É quando você se revolta contra Deus. E por incrível que pareça, a revolta contra Deus existe no meio do povo de Deus. Eu vou tomar aqui Jó, capítulo 2, 8 e 9, vou ler para vocês. Um exemplo de revolta e rebelião contra Deus. Então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava sentado entre cinzas. Então sua mulher lhe disse, e agora vem uma das frases mais horríveis, mais tristes da Bíblia. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? E vem o pior: amaldiçoa este Deus seu e morra. Uma rebelião contra Deus. Deus não tenta ninguém e nem se deixa tentar, conforme Tiago 1. A tentação ela é do diabo.
Lembra lá de Jesus no deserto? Primeiro Jesus passou por uma prova para ser treinado. Ele foi impelido pelo Espírito Santo para ser fortalecido. Isso é uma prova. Depois vem o diabo para tentar. E a tentação envolve o que? A prática do pecado e a tomada de um caminho errado. Deus não tenta ninguém. Nem eu, nem você, nenhum ser humano é tentado por Deus, e muito menos ainda ele se deixa tentar. A revolta contra Deus baseia-se na conduta do diabo. Essa frase aqui, amaldiçoa Deus e morra, é uma frase que expressa a vontade de Satanás contra Deus. E Jó estava no meio dessa guerra. Quando nós responsabilizamos Deus pelas nossas dores e nos rebelamos contra Deus e falamos assim: não quero saber de Deus, Deus não serve para nada. Sabe o que acontece? Você pode estar fechando a única porta de saída da sua vida. É como se nós fechássemos esse auditório e deixássemos essa porta aberta. Aí você fosse lá e fechasse essa porta. E agora você não sai mais. O povo hebreu precisava depender de Deus para sair do deserto. E eles recalcitravam contra Deus e por isso não saíram do deserto. Quando não conseguimos explicar o que acontece na vida e a gente não tem explicação, não tem. Porque nós estamos lidando com o pecado. E a nossa teologia ensina que se a gente conseguisse dar algum grau de racionalidade ao pecado, ele seria justificável, então não seria pecado. Quando não conseguimos explicar o que acontece, é bem melhor olharmos para Deus e dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti até o último segundo da minha vida. E eu me desafio, e desafio vocês no bom sentido, a incutir esse pensamento no teu coração. Ainda que o sangramento esteja muito forte, nós precisamos dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti até o último segundo da minha vida. A revolta contra Deus nunca foi caminho para ninguém superar ou suportar um deserto. Nunca foi. Você não vai encontrar na Bíblia alguém que se rebelou contra Deus e saiu abençoado e resolveu o seu problema. Não foi. Um terceiro comportamento que nós não podemos ter, e que é muito comum também, é nós transformarmos aquilo que é ruim, ou seja, o deserto, em loucura. Loucura. Já está difícil o sofrimento, e agora eu vou transformar em uma loucura. O deserto existencial é um lugar cercado de tentações. E o diabo quer derrubar você e eu. Isso aqui não é teologia do pessimismo, não. Mas, quando ele consegue atingir você, e você fala assim: estou quase conseguindo sair disso, ele vem com outra. E aquilo vai aglutinando na sua vida e transformando a sua vida, me perdoe a palavra, num verdadeiro inferno. Porque ele quer derrubar você. Ele sabe que você está fraco. Ele sabe que ele atingiu o teu ponto fraco. E ele tem uma chance de derrubar você. E ele quer te levar ao desespero. Porque no desespero você perde a racionalidade, o controle das suas emoções e você vai fazer uma bobagem. 1 Reis 19:4. Elias entrou no deserto
caminhando um dia. Sabe às vezes aquelas crises que a gente tem, que a gente fala assim, eu quero sumir, quero morrer, sabe? Tem gente que fala que ele estava deprimido, não sei. Acho que ele estava vivendo uma crise de momento. Entrou no deserto, chegou a um pé de um arbusto, sentou-se debaixo do arbusto, já afastado de todos, sozinho, orou, e olha o que ele pede para Deus. Ele fala assim, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não vale mais a pena. Tira a minha vida. Saul, à sombra do seu trono, com o seu poder, ficou literalmente louco e matou muitas pessoas. Elias, o profeta que nós acabamos de ler, à sombra de um arbusto, desanimado com a vida, com aquele confronto com os profetas de Baal, com Jezabel, pediu para morrer. Mais ou menos assim, eu não tenho coragem de tirar minha vida, mas o Senhor pode tirar minha vida. Davi, à sombra do seu palácio, adulterou e ordenou a morte de um homem inocente. E dessa morte, outras mortes surgiram dentro da sua própria casa, na sombra do palácio. Judas, na sombra de uma árvore, pela sua traição, pôs fim à sua vida. Adão e Eva, à sombra de uma árvore proibida, precipitou a humanidade nisso que nós estamos vivendo hoje. Quando estamos em um deserto, pensamentos ruins querem nos colocar em situação de desespero. Há momentos na vida que nós ficamos desesperados. Quem aqui nunca ficou? Quem aqui nunca desacreditou de Deus e não falou assim, não vale mais a pena? Porque o deserto tem um componente psicológico muito forte. E aqueles que estão ali ao ladinho precisam ficar atentos. Tá? Precisa ficar atento. Porque o componente psicológico é terrível. Quando você pensa em fazer uma loucura, você precisa estar ciente do seguinte: é exatamente isso o que o diabo quer que você faça. Quando você fala assim, eu vou fazer uma bobagem, o diabo fica feliz, ele fala assim, entrou na minha. Ele entrou na minha, ela entrou na minha, chegou no ponto que eu queria. Alguns, infelizmente, vão lá e fazem isso. Me perdoe falar isso aqui. Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Avolumaram-se os problemas. O que deve ser feito em um deserto? A gente precisa fazer alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita num deserto. Primeira e mais importante de todas, mais do que nunca, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Mais do que nunca. Os recursos humanos são importantes, medicina é importante, psicologia, medicamento é importante, amigo é importante, mas quando o último fio se rompe, só as Escrituras podem nos suportar. Por dois motivos. Primeiro deles, consolação. Romanos 15 fala o seguinte: tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando nós vamos às Escrituras, nós encontramos consolação. Você vai entender melhor o que é que está acontecendo na sua vida. Você vai ver que pessoas sofreram muito mais que você. Você será consolado pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Para quê? Diz o texto. Para que nós tenhamos esperança.
Quando você está no deserto, você precisa de esperança, porque quando a esperança acaba, você não quer, você vai procurar alguma saída, e não vai dar certo. E a saída é das Escrituras. Salmos 94, 19 fala assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. E não há um período onde a gente fica assim tão alucinado de cuidados como no deserto. Então, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, que não me deixa dormir. Diz a palavra de Deus: as tuas consolações me alegram a alma. Você precisa da palavra. Também, segundo motivo, para você tomar a direção correta. Jesus foi tentado o tempo todo no deserto. E no final a tentação foi maior ainda. E como é que Jesus enfrentou aquilo ali? Dizendo assim: está escrito, o que você está propondo para mim está errado. Afasta-te de mim. Então as Escrituras nos dão o quê? A direção correta, no momento em que a gente não tem força. Porque o próprio Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, no maior de todos os desertos, falou: Pai, o seu lado humano, se for possível, me livra dessa. E o Pai não o livrou. Mas ele disse: mas cumpra-se, faça de acordo com a tua vontade. E ele se submeteu à palavra. Porque se ele tomasse a direção errada na cruz do Calvário, eu não sei o que seria da gente. Não sei. Talvez Deus não mude a realidade dura da vida, mas sua palavra pode nos oferecer conforto e direção em momentos de perplexidade. É importante. Segunda atitude que nós precisamos tomar em um deserto, nós já pincelamos ela. Nós precisamos reordenar a vida. A vida não é uma linha de trem, onde você é um maquinista e fala assim: isso aqui vai sempre andar nessa linha. A vida não é isso. Às vezes a gente pensa que é assim, os mais jovens pensam que a vida é uma linha reta, uma linha de trem, você é o maquinista, quando você quiser parar, você para, desacelera, mas vai ficar sempre ali. A vida não é isso. No deserto, nós precisamos repensar a vida. Sabe? Repensar a vida, repense. Volte para trás. Veja onde que foi que deu errado. Repense seus valores, aquilo que você mais valoriza. Repense prioridades. Corrija visões distorcidas. Abandone o pecado. Tome uma nova direção. O deserto é para isso. Você vai ter que fazer isso. Você já entrou no deserto, você vai morrer lá? Veja os hebreus lá no deserto. Eles ficaram o tempo todo no deserto brigando com Deus. E o que eles tinham que fazer no deserto? Deixar a idolatria, deixar o politeísmo, deixar as festas de orgia, deixar a alimentação do Egito. E eles ficavam pedindo o alimento do Egito, deixar a roupa do Egito, os costumes do Egito, deixar aquela falsa sensação de segurança que o faraó passava, substituindo Deus. Vocês precisam largar disso. Mas eles queriam fazer o quê? Uma coisa impossível: ficar com o pecado do Egito e com a promessa de Deus ao mesmo tempo. Não funciona. Paulo, é interessante o exemplo de Paulo. Paulo é um teólogo, um apóstolo, é um exemplo, né? Um homem inteligente, culto, instruído. Ele se converte. E ele vai para o deserto da Arábia, um deserto literal. Foi lá, ficou lá 3 anos. Tem estudiosos que dizem que ele ficou mais. Ficou 3 anos lá. Atos dos Apóstolos, página 125, diz assim: esvaziou sua mente de preconceitos e tradições lá no deserto.
Durante 3 anos, Paulo lutou para ele se libertar do judaísmo. Aquilo havia grudado na sua alma, assim como o pecado havia grudado na alma dos hebreus. E eles recalcitravam contra a palavra de Deus. Então, os vazios e a solidão que o deserto oferece, eles precisam ser aproveitados. E as pessoas vão até compreender o porquê que você está mudando a sua maneira de agir. E olha que coisa triste. Tem pessoas que vão para o deserto em decorrência de algumas razões. Tire as conclusões de vocês. Estou falando assim de forma geral. Elas foram para o deserto motivado por algumas coisas. E ali no deserto, elas retroalimentam essas mesmas coisas. É o que os hebreus faziam. Deus queria que eles ficassem ali 40 anos ali, rodando num pedacinho de areia? Não. Mas eles retroalimentavam justamente a causa que motivou a sua entrada no deserto. E não funciona. Você vai ter que romper com alguma coisa, vai ter que largar alguma coisa. Mateus 9,16, Jesus usou uma frase, o contexto lá era outro, mas eu vou fazer uma aplicação aqui, para ilustrar o que nós podemos aprender. Ele falou assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo que é novo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Os hebreus pegaram a roupa nova da bênção de Deus, da terra prometida, da Canaã, e tentaram colocar numa roupa velha, num trapo, que eram suas práticas egípcias. E rompeu tudo. Eles ficaram 40 anos rodando ali e morreram no deserto. Só Josué e Caleb que escapou daquilo ali. Melhor fosse, me perdoe se eu estiver errando, me perdoe inclusive Deus, que eles tivessem morrido logo no começo. Porque ficar 40 anos no deserto pedindo comida e tudo mais, para nada. Deixar de reordenar a vida é pedir para ficar no deserto. Ronaldo, é difícil, esse negócio é difícil, está falando, é difícil. Pessoas se opõem, situações complexas. Tem pessoas que querem manter você no deserto, que ameaçam você e falam: o teu lugar é aí. Você vai ter que romper. Você vai morrer lá dentro. Estão entendendo? Indo para a última parte aqui do nosso sermão. E eu sei que é um pouco difícil para nós entendermos isso aqui. Mas nós precisamos ver Deus no deserto. A gente pensa em Deus num trono glorificado. Ele está lá sim, num trono glorificado. Mas Deus é onipresente. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus tem poder para isso. E Deus, Yahvé, o nosso Senhor, sempre foi o Deus dos desertos. Dos desertos literais e dos desertos existenciais. Em Salmo 78, 19, o povo hebreu de novo, eles duvidaram de Deus e eles falavam o seguinte: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Eles estavam pecando novamente. A mesa aqui é no sentido de obter alimento. E Deus já tinha feito muitos milagres por eles. Mas eles queriam mais. E queriam viver daquela forma. Então eles tentavam Deus: pode Deus colocar uma mesa para mim no deserto? Pode. Talvez você não esteja tentando a Deus. Acredito que não. A gente não faz isso. Desafiando Deus. Mas é possível que nós estejamos desanimados, desacreditados de tudo. Desacreditados de Deus, da igreja, do pregador, do pastor, de tudo. E você fala assim: Senhor, tem como uma mesa
o Senhor colocar uma mesa na minha vida? A resposta da Bíblia é sim. Sim. Amém por isso? Sim. Mas normalmente não é da forma como nós pensamos. Deus sempre esteve conosco em todos os momentos nos desertos da vida. Aquela leitura que nós fizemos ali, pode voltar, Bruno, aquele texto. Olha lá, versículo 2, segundo. Apesar de todos os pecados e erros deles, olha lá, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, Yahvé está se reafirmando perante eles. O seu Deus, o Deus verdadeiro, os conduziu por todo o caminho do deserto. Eles não estavam abandonados. Deus estava lá. Só que eles queriam tomar uma outra direção. Durante esses 40 anos, os heróis da fé, vamos voltar lá para Hebreus 11. A Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram forças. Como é que alguém numa situação daquela consegue tirar força só na base do humanismo? Só na base do eu sou forte? Só na base do eu sou poderoso, tem recurso? Como é que alguém consegue? Porque Deus estava com eles. Vocês estão entendendo? Deus estava com eles. Deus nunca abandonou nenhum fiel no deserto. Tá? E eles não tinham medo de nada, nem de morrer, nem de ser cerrado ao meio. Eles desafiavam, no bom sentido, a morte. Pode me jogar para os leões, pode me cortar ao meio. Mas o Deus que está comigo aqui, me prometeu uma ressurreição e uma promessa superior. Me corte ao meio. Vocês entenderam? Quando Agar foi para o deserto, apareceu um poço lá. Poço era coisa de rico, era guardado. Ninguém deixava um poço sobrando no deserto. Mas apareceu. E por que apareceu? Porque Deus já estava lá. Deus já estava lá. Quando Daniel foi atirado na cova dos leões, os leões estavam lá dormindo quietos, nem se incomodaram com Daniel, porque Deus já estava lá. Quando aqueles jovens foram atirados dentro do poço, naquele buraco com fogo, Deus já estava lá. Vocês entendem? Deus nunca se afastou do deserto do sofrimento. Muito pelo contrário, entregou seu filho no pior de todos os desertos para provar para nós que Ele está conosco no deserto, na dor e no sofrimento. E Deus sempre emprega recursos especiais para nos ajudar. Olha o versículo 3. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome. Pedagogia. Vocês precisam aprender. Mas depois os sustentou com o maná. O que é o maná? O que é o maná? Tem gente que fica preocupado, fala, não, tinha gosto de pão de mel, gosto disso, isso não interessa. O maná é um recurso extraordinário, que Deus provê na nossa vida em momentos de angústia. E olha lá, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Não conheciam. Deus sempre provê recursos extraordinários, faz um poço aparecer no deserto. Faz o fogo não queimar. Faz o leão fechar a boca. Para nos ajudar na caminhada. Em 1 Coríntios 10, 13, nos diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, porque no deserto tem muitas tentações, além de vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Deus sempre está presente nos desertos daqueles que creem em seu santo nome.
Amém.